Capítulo 6, os israelitas fiéis são salvos. Estudando Apocalipse capítulo 7, versículo 1, vamos falar sobre os 4 cantos da terra. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. A expressão 4 cantos da terra no mundo antigo representava toda a extensão da terra. O mundo antigo interpretava a terra como algo plano, apesar de filósofos e cientistas gregos defenderem a terra, defenderem há 3 séculos a teoria da terra circular, mas popularmente as pessoas ainda usavam, como ainda hoje usam, né, os 4 cantos da terra para falar de toda a extensão da terra. O fato de Deus revelar a sua palavra trazendo uma visão natural do homem não tem nenhum erro, pois a palavra de Deus se adequa ao conhecimento do homem, assim como não foi errado Deus responder à oração de Josué para que o sol parasse. Ou seja, não existe nenhum erro em dizer que essa expressão, os 4 cantos da terra, era uma linguagem popular como as pessoas usam ainda hoje, né? Os cientistas criticam a expressão da Bíblia quando fala, né, o sol não se pôs, ou o sol parou, o sol não se pôs. Até hoje as pessoas dizem que vão ver o sol se pôr. Ninguém diz, eu vou ver o giro da terra de maneira que o sol não apareça mais no Oriente, né, desculpe, no Ocidente. Isso não existe. As pessoas falam, eu vou ver o pôr do sol. É a linguagem natural, né? Por isso também está na Bíblia. 7.1.2. Ele viu então 4 ventos. Ele viu 4 anjos retendo os 4 cantos, sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Bom, o que simboliza essa expressão, os 4 ventos? É importante relembrar Daniel capítulo 7, quando Daniel viu os 4 ventos agitando um mar grande, e desse mar subiam 4 bestas. Ou seja, alguma ligação existe esses 4 ventos aqui com os 4 ventos de Daniel capítulo 7. Se nós entendermos os 4 ventos de Daniel capítulo 7, conseguimos entender eles aqui no Apocalipse, né? É uma simbologia um pouco detalhada, difícil, mas nós conseguimos entender. Das 4 bestas lá, eu comento. A primeira era um leão com asas de águia. A segunda, um urso. A terceira era um leopardo. E o quarto era um animal indescritível, que é o Império Romano. É praticamente um consenso que aquelas 4 bestas representam o Império Babilônio, Medo-Persa, grego, e o quarto não é dado o nome, né, mas é um consenso que se trata do Império Romano. Sobre este império, a Babilônia apocalíptica, que é a religião romana nos dias do Novo Testamento, mas oriunda da Babilônia. Então é importante esse ponto aqui, vai nos ajudar a entender alguns pontos do Apocalipse mais à frente. E ajuda a nos entender o que está acontecendo agora. Porque as coisas que estão acontecendo agora, se o arrebatamento acontecer hoje, o amanhã já seria essas coisas que nós estamos estudando, a grande tribulação. Vamos lembrar que eu coloquei aqui o que é a Babilônia apocalíptica. Eu digo que ela é a religião romana. Na Babilônia apocalíptica, nos dias do Novo Testamento, ela era a religião romana. É importante vocês guardarem isso, porque tem alguns, que eu digo, é para proteger a Igreja Católica. Eles dizem que a Igreja Católica não pode ser a Babilônia apocalíptica. Por quê? Eles falam, não, João foi revelado no ano 100. E a Igreja Católica só apareceu no ano 313, vamos colocar essa data, tá ok? Então eles falam, não, então não pode ser a Igreja Católica. Não, está errado. A Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica, sim. Mas quando a Bíblia está falando da religião, da Babilônia, ela está chamando de Babilônia apocalíptica.
E o que ocorre? Eles dizem então que a Babilônia apocalíptica é a cidade de Roma. Não pode ser a cidade de Roma. Aqui está o erro do argumento deles para derrubar fácil. Por quê? A cidade de Roma é o império, ou seja, Roma é a besta. E o Apocalipse claramente vai dizer que a Babilônia apocalíptica, ela está assentada sobre a besta. Então eles negam que a Igreja Católica seja a Babilônia apocalíptica, dizendo que a Babilônia apocalíptica era Roma, ou seja, era a besta. Não pode ser a besta, porque é dito que a Babilônia apocalíptica, ela domina a besta. Por quê? Porque a velha religião babilônica, ela dominava o Império Romano, porque a religião babilônica dizia que eles, para irem bem, eles tinham que agradar os deuses, porque os deuses determinavam a vitória e a derrota nas batalhas, tá bom? Esse era o princípio da doutrina babilônica, que é essa doutrina da predestinação, né? É uma doutrina babilônica porque ela dizia isso, tá bom? Foi o princípio que Nimrod ensinou, e ele, como resultado da predestinação, ele culpava, a Deus pela destruição do dilúvio, que não tinha sido os antepassados dele. O homem era abusado, como relata Flávio Joséfo. É mais ou menos o que o anticristo também vai trazer sobre o mundo, né? E a Babilônia apocalíptica, eu disse porque a Igreja Católica, irmãos, é inacreditável o crescimento que ela está tendo nesses dias. Na década de 80, eu cheguei a falar que a Igreja Católica ia se continuasse enfraquecendo até morrer. E, por exemplo, lá nos Estados Unidos, dá assim, uma grande quantidade de casos de pastores se convertendo à Igreja Católica. Bom, pastores, mas também que eu li, eram todos de linha reformada, né? Que eles realmente têm assinado aí com a Igreja Católica, estão muito próximos. Mas eu fico preocupado porque estava conversando aí com o pastor Enoque, antes até de começar a aula, quando o Papa esteve aqui no Brasil, ele foi numa Assembleia de Deus, né? E hoje é comum, tem pastor aí convidando padre para poder pregar no púlpito deles, o padre convida, então tem uma grande mistura com uma instituição que nós sabemos que ela é a Babilônia apocalíptica. A finalidade dela aí no mundo é enganar as pessoas. Prosseguindo, essa Babilônia apocalíptica dominava o Império Romano. E agora, durante a Grande Tribulação, qual dessas bestas está em ação? Então, aquele Império Romano, ele só mudou, alguns chamam de quinta besta, pode chamar de quinta besta, mas essa besta que estará em ação durante a Grande Tribulação, chamada besta que sobe do mar, é exatamente o Império Romano, só que pelo que nós vemos agora num formato mundial e não mais num formato local como era aquele Império Romano. Prosseguindo, poderíamos chamar de uma quinta besta. Ela é uma continuação daquelas 4 bestas, porque elas agora estão unidas. E depois aparecerá uma sexta besta, que é a besta que sobe da terra. Então, como eu falei, pode ser uma quinta besta, pode chamar de a quarta besta modificada, mas a verdade é que nós estudaremos essa besta em Apocalipse capítulo 13, e nós veremos que ela traz todas as características dos impérios anteriores. Por isso que ela tem característica do leão, tem característica do leopardo, do urso, tem característica de todos os impérios anteriores ao Império Romano. Prosseguindo, a quinta besta é o Império Romano, quarta besta de Daniel 7, unido ao Império Babilônio, que foi a primeira, o Império Persa, que foi a segunda, e ao Império Grego, que foi a terceira besta. Todas aquelas que aparecem em Daniel capítulo 7.